E aí, o Galo amanhã contra o Godoy Cruz às 7 na Arena MRV. Horário diferente pro torcedor, né? É, exatamente. Inclusive, não vai ter casa muito cheia não, viu, Sebra? A gente vai falar disso, mas amanhã o Galo já vira a chave. Falou aí, né, ontem de Copa do Brasil, esse sorteio que já mexeu com o atleticano, mas o atleticano já vira a chave para falar da Sul-Americana, as oitavas de final amanhã contra o Godoy Cruz, ou Seabra. E a gente já pode falar um pouquinho da escalação, né, no jogo. Deixa eu só chamar a enquete, Mabi. Agora, Seabra. A enquete do Galo, porque aí a turma já vai te ouvindo falar e vai voltando. Também, exatamente. O Galo é favorito ao título da Copa Sul-Americana? Você pode ir lá nos canais de YouTube, youtube.com/otempo e youtube.com/@otempo esportes e votar. É favorito ou não é favorito? Vai lá e deixe seu voto, Mabi. Perfeito. Vou entrar aqui e já vou votar porque eu acho que é um dos favoritos, Seabra. Isso mesmo. Mas então, a gente pode falar, ô Seabra, um pouquinho dessa escalação, né? No último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Vasco, né? O Hulk foi poupado aí por questões físicas, o Saravia também foi poupado. Então a gente já imagina que eles estão bem descansados. Então 100% aí para o jogo de amanhã, que é uma decisão. Vou até pedir para a turma da produção, Seabra, já colocar aqui a escalação, para a gente já começar a debater com o Lélio, com o pessoal que está de casa, que a gente imagina que não vai ter muito segredo não. Primeiro a gente fala da escalação do Galo, depois a gente puxa pro Godoy Cruz. Claro, né, o Everson no gol, inquestionável. E aí na lateral direita, né, o Saravia, como não viajou para o Rio de Janeiro para jogar contra o Vasco, o Natanael começou, né, o Saravia estava poupado. A gente imagina, por ser uma decisão, por ser um jogador mais experiente, que o Saravia possa começar, até pelas oscilações que o Natanael vem tendo na temporada. Na zaga, Lianco e Alonso, fechando ali o sistema defensivo com o Arana. No meio, Alan Franco, Gabriel Menino, que inclusive fez gol, né? E aí fica esse questionamento, será que o Alexander já pode começar como titular? Né? Para o torcedor que está na dúvida, já está inscrito o Alexander na Sul-Americana, ele, o Biel e o Renier também, que já foi apresentado. Com Scarpa, Rony, Coelho e Hulk. E aí, Seabra, fica a dúvida também do Dudu, né? Ele que não vai poder jogar contra o Grêmio no domingo pelo Campeonato Brasileiro, é a oportunidade dele jogar aí contra o Godoy Cruz. Ô Lélio, e aí, esse time do Galo, é esse mesmo? Você mudaria alguma coisa, mexeria alguma coisa nesse meio de campo? Alexander, Biel no ataque, o próprio Renier, né? Como a Mabi disse, está inscrito já também, Dudu também pode entrar. Ou fica todo mundo aí como opção de banco e o time é esse mesmo? É, boa pergunta, né? Porque depois do sorteio de ontem, acho que muita coisa mudou na cabeça dos dois treinadores, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro. Então, aí amanhã a gente vai saber qual é a real, o real objetivo do Atlético, melhor dizendo, dentro da Copa Sul-Americana. Mas eu, assim... independentemente de qualquer coisa, eu, por exemplo, escalaria o Dudu desde o início. É mesmo? E o Alexander tira também. Quem? Ou o Coelho ou o Rony, um dos dois. E o Coelho saiu sentindo, né, Lélio, no jogo contra o Vasco. É verdade, bem lembrado. Sim. Bem lembrado. Eu colocaria o Dudu para jogar, o Alexander para jogar. É difícil até tirar o Gabriel Menino, que para mim fez até um bom jogo contra o Vasco, mas o Alexander tem que jogar, enfim. Olha, tem o sorteio ontem, mas tem um jogo contra o Grêmio aí também no fim de semana. Esse aí, beleza, esse é o Campeonato Brasileiro. Não, e ainda tem semana que vem. E aí depois o Atlético ainda vai viajar para jogar fora de casa contra o São Paulo. Na semana em que ele vai receber o Cruzeiro na Arena MRV. Mas depois também, por outro lado, vamos ter aí uma pausa de 10 dias sem jogos, né? Olha, mas aí tem um problema. A data FIFA, né? Provavelmente a CBF vai aproveitar para colocar em dia alguns desses jogos que estão com asterisco aí. E o Atlético tá nesse meio aí, né? O Atlético tem 2 jogos a menos, né? Pois é. Aí vai depender muito da força dele na CBF. Mas aqui, aí que tá. Tudo bem, eu concordo que tem força na CBF e tal, mas se não colocar em dia durante a data FIFA, vai ser quando? Quando ele cair na Sul-Americana ou na Copa do Brasil. E se ele não cair? Mas aí vai ter outra data FIFA pra frente. Que tem outro jogo aí também, né? O Galo tem 2, e aí? Pois é, aí ele pode fazer mais pra frente, de repente. Aí já vai estar mais, entendeu? Esclarecida a situação do Atlético até lá. Mas pelo que eu vi até o momento, na data FIFA, por exemplo, eles estavam falando muito... de um jogo talvez do Fortaleza que está atrasado também, ou do Mirassol, não vi, porque
vai ficar difícil. Aí o Atlético pode alegar, mas eu vou ter jogador na seleção. Provavelmente o Alan Franco, desse elenco do Atlético, hoje seja o único convocável, né? Tem muita gente falando que o Everson pode aparecer como surpresa na lista também. Então, vamos aguardar. E se o Atlético tiver que cumprir jogos aí, sem o Everson, sem o Alan Franco, sem o Júnior Alonso também, pode ser que vá para a seleção também. É verdade. Então, o Júnior Alonso é da seleção paraguaia e é titular, pô. E aí a gente fala, Lélio, de perder o Alonso com a provável saída do Rabelo, né? Rabelo saindo. E o garoto também? O Roman também, chileno. Roman vai também. Eu tinha até me esquecido do Roman. Porque ele não joga, né? Mas brincando, já lembrou de 3. Ou seja, olha a complicação. Vai ficar sem ninguém. Assim, o Arana não vai ser convocado agora, né? Não. De lesão, nem merece. Eu acho que para a seleção brasileira, não sei, só o Everson mesmo, né? Sim. Muito se fala do Lianco também, né? A torcida pede muito. Você vai falar também. Eu ia falar de seleção brasileira. Mas a gente pode falar também do Ancelotti. Mas vamos falar primeiro. Vamos falar daqui Cruz, então. Senão a gente senão a gente mistura tudo, né, Seabra? Vamos passar aqui agora a escalação do Godoy Cruz, que tá de técnico novo, viu? É o Walter Riboneto, é o novo técnico aí do time argentino, assumiu no último sábado, na vaga do Esteban Solari, né? Que é o irmão aí do Santiago Solari. E o Godoy Cruz, o Lélio e Seabra, não vem passando por um bom momento. Não vence uma partida oficial desde o dia 6 de maio, né? Que foi na fase de grupos da Sul-Americana contra o Sportivo Luquenho. Ganhou de 1-0 e de lá para cá 5 derrotas e 1 empate. Então, vai ser um time bem mexido, no mínimo 5 mudanças aí no Godoy Cruz. E a gente agradece, Seabra, ao setorista do Godoy Cruz, que é o Federico Acosta, de Mendoza, que um outro argentino conversou com ele. Sabe quem que é? Leandro Colombo, nosso setorista do Galo, que se diz argentino. É o cara que acha que é argentino. Exatamente. Inclusive, eu agradeço ao Colombo aí. Torcedor do River Plate. Exatamente. Eu agradeço ao Colombo por essa apuração e ao Federico Acosta também, que é o nosso colega da Argentina, que passou essa escalação bem mexida, viu? Num 4-2-3-1, Seabra, com no mínimo 5 alterações em relação ao último jogo, que o Godoy Cruz, inclusive, perdeu por 2-1, que foi no Campeonato Argentino. A gente traz para a turma de casa. No goleiro fica o Petroli mesmo. E aí no sistema defensivo, o Arce, Mendoza, Rasmussen e o Meli. Só o Mendoza que vai se manter no time titular mesmo, o Lucas Arce. O Mendoza tem que ser titular de qualquer jeito, né? Não tem como. Time de Mendoza? Se ele saiu, fica sem time, né? Fica sem ninguém. E aí o Meli também vão voltar para a titularidade, assumindo a vaga. No meio, né, tem o Pode, o Paul Fernandes, que a torcida aqui do Brasil conhece muito bem, né? Jogou aí no Fortaleza. Teve uma atuação meio apagada, né? Mas teve destaque no Boca também. O Altamira, Nicolás Fernandes, Andino e o Ausmendi. A gente fala até desse Andino, que é um ponta, tem 19 anos, é bem novinho aí, um velocista, para a torcida aí pro Galo ficar de olho no Paul Fernandes e no Andino, que são destaques desse time do Godoy Cruz. Ô Mabi, oi. Depois você dá uma conferida aí, porque nesses últimos 6 jogos aí, na verdade, é uma derrota só e 5 empates do Godoy Cruz, viu? Você falou 5 derrotas. Não, isso, 5 empates e 1 derrota. Isso, perdão, Lélio, obrigada pela correção. O time é o maior empata que tem, né? Espero que ele não seja o empata amanhã aqui. Você entendeu o empata, né? Empata qualquer coisa, né, Lélio? Exatamente. O Alessandro, um abraço pra ele. Boa tarde, massa do Galo, um abraço pra ele. Silvani, 13, Galo titular, nenhum time da década de 89, não entendi. Claudinei, Galo é favorito, é só querer jogar bola. O Alessandro tá falando que amanhã é 2-0 pro Galo. O Jadir Souza, acho que o Cuca tinha que colocar o Dudu e o Alexander para pegar ritmo. Baltazar Souza, o Atlético vai jogar como sempre, atrás, esperando o erro do adversário, chutão pra frente para pegar o Rony. Ô Lélio, tudo bem que a gente sabe, é um time argentino, é um time que vai decidir em casa, é sempre aquela coisa complicada, né? Mas não é o Boca, não é o River, não estamos falando aqui de um time de primeira linha do futebol argentino. O Galo tem obrigação de passar, Lélio? Não, o Atlético ele tem time para passar, é bem diferente da obrigação. Obrigação, o Godoy Cruz também tem a dele, entendeu? Então todo mundo tem uma obrigação de avançar. Então o Atlético ele tem time para passar. Agora, se ele vai conseguir jogar bem, repetir o nível de atuação que ele teve diante do Flamengo, por exemplo, isso aí a gente só vai saber quando estiver jogando.
Aliás, o Boca não fala não, porque não consegue ganhar de ninguém já tem um tempão, viu, Seabra? Já são 12 jogos sem vencer, tá? Depois daquele campeonato mundial que fez lá também, né? E o Boca a gente fala pela tradição. Eu sei. Pela camisa azul e ouro, aquela coisa. Aí depois que empatou com o Auckland City, né? Auckland City, Meu Deus do céu, aí foi o fim do mundo. Rapaz, eu tive lá na Bomboneira vendo um Boca com Riquelme e Palermo, vou te falar que coisa, hein, bicho? Agora você vê esse Boca aí. Colombo, o seu também, vou te contar, tá bem, mas sabe o seu olho, viu? O técnico, acho que do Vélez é inclusive o Guilhermo Barros Esqueloto. E mesmo. O irmão dele é o meu xará, o Gustavo, tá lá também, os dois, né? Ele chama Eliodoro também, não, né? Não, só o Gustavo.